Celebramos a solenidade de Pentecostes. Com alegria, nós chegamos a este dia de festa, que fecha com chave de ouro o tempo litúrgico da Páscoa. Nós ouvimos no relato do Evangelho o momento de uma das aparições de Jesus ressuscitado aos apóstolos, reunidos em oração, reunidos em comunidade. E aqui vemos como antes do Pentecostes os discípulos ainda estavam com o coração ainda frágil, humano demais, temerosos. Com razão tinham medo, porque estavam sendo perseguidos à morte pelos judeus. Mas ainda não tinham uma força sobrenatural para agir não só de maneira humana, mas divina, para serem divinizados. Diz o texto do Evangelho de João que eles estavam em oração, muito bem, reunidos com Nossa Senhora, mas rezando de portas fechadas por medo dos judeus, rezando escondido. Depois de Pentecostes há uma transformação tal que eles esquecem toda a prudência humana e passam a pregar o Evangelho com muita intrepidez, com grande paresia, com grande fortaleza. Antes tinham medo e depois não tinham medo de mais nada. Se nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho, né? Portanto, o início da caminhada da igreja, vemos como São Pedro, na sua primeira pregação, converteu 5.000 pessoas e todas pediram batismo. O que aconteceu com aquele Pedro que estava lá rezando com medo, em voz baixa, com as portas fechadas? Aquele Pedro que afundou nas águas por medo do vento, quando Jesus o fez caminhar sobre as águas? Aquele Pedro que por medo de uma empregada do sumo sacerdote negou Jesus 3 vezes. Agora Pedro está cheio de coragem. E nós sabemos como vai terminar a sua vida, cheia do Espírito Santo, sem temer a morte, vai aceitar a crucifixão em Roma para dar testemunho do seu Mestre. Tudo isso é fruto do Pentecostes, do envio do Espírito Santo. Jesus ressuscitado fica 40 dias aparecendo-se, conversando, convivendo com os apóstolos, confirmando-os na fé. Depois desses 40 dias, Jesus sobe aos céus, a ascensão. Nós celebramos domingo passado, vocês se lembram? Jesus completa a sua missão e volta para o Pai. E junto com o Pai, 10 dias depois envia o Espírito Santo. Então, nesses 9 dias de preparação até o 10º dia na vinda do Espírito Santo, os discípulos com Maria Santíssima permanecem em oração. Fazem assim então a primeira novena. Assim nasce o costume católico de rezar novenas. As novenas são 9 dias de oração intensa para alcançar uma graça. A primeira novena quem fez foram os apóstolos e a Virgem Maria, no cenáculo, reunidos em oração. E no 10º dia, completando então 50 dias de tempo de alegria, de tempo pascal, vem o Espírito Santo. E vem com seus 7 dons que se manifestam em forma de línguas de fogo que pousam sobre os apóstolos. Esses 7 dons que nós sabemos quais são. E se nós não sabemos, precisamos repassar a catequese. Alguns fizeram a catequese há pouco tempo atrás, não é? São jovenzinhos. Outros já faz alguns aninhos, outros algumas décadas. Outros até foi no século passado que fizeram, né? Foi lá no século 20 ainda, mas está valendo. E se esqueceram, hora de repassar. Porque se nós não conhecemos, primeiro, de maneira intelectual, quais são os dons do Espírito Santo, como nós vamos viver os dons? Primeiro ele tem que entrar na nossa inteligência, depois cair no nosso coração, para amarmos os dons do Espírito Santo. E finalmente, vivenciar, praticar
os dons, a graça que o Espírito Santo nos dá. Esses 7 dons, né? Vamos ver se a gente lembra. Dom da sabedoria, do entendimento, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e do santo temor de Deus. Os dons do Paráclito em nós. Olha o que os dons do Espírito Santo fizeram com os apóstolos. Também o Espírito Santo quer transformar a nossa vida, tirar o medo do nosso coração, tirar de nós o receio de falar de Deus, quer nos transformar em evangelizadores, como fizeram aqueles primeiros. Pentecostes não foi um evento isolado, ele se renova ao longo dos séculos na igreja, em cada geração de cristãos. Será que o Pentecostes já aconteceu nas nossas vidas? Pessoalmente? Será que nós podemos dizer que a nossa vida tem um antes e um depois da experiência do Espírito Santo, ou ainda não? Temos que fazer essa reflexão. E uma forma concreta de nós sabermos que os dons do Espírito Santo estão atuando na nossa vida é perceber se nós estamos vivendo essas virtudes cristãs que se chamam os frutos do Espírito Santo. Que o dom do Espírito Santo, então, como vai dizer São Paulo, é como uma semente que Deus, Espírito Santo, planta na nossa alma. Mas ela tem que crescer, germinar e tem que dar frutos. E então São Paulo vai enumerar 12 frutos do Espírito Santo, que nós também precisamos recordar, se nós não aprendemos de memória na catequese, né? Antigamente os catequistas obrigavam a gente a aprender de cor, né? Não sei hoje como estão os nossos catequistas, então, continuam cobrando, né? Os 12 frutos do Espírito. Isso é mais difícil, hein? Se eu esquecer algum, vocês me perdoam, né? Estamos aqui ao vivo, né? Posso passar essa vergonha diante da geral aqui, do Brasil todo, Santa Carona, também a Romaria do Espírito Santo, da família Pacheco. Então estou me comprometendo seriamente. Mas vamos lá, né? Os frutos do Espírito Santo. Se a gente fala de 3 em 3, fica mais fácil lembrar, né? 4 grupos de 3. Vamos lá? Primeiro, caridade, alegria e paz. Ufa, passei da primeira, né? Caridade, alegria e paz. Segundo grupo, paciência, longanimidade e bondade. Estamos indo bem, né? Vamos ver se Nossa Senhora da Badia me ajuda, chefe. Falta mais 2 grupos ainda, meu Deus do céu. Então, o terceiro grupo, benignidade, mansidão e fidelidade. E o último, modéstia, continência e castidade. 12 frutos do Espírito Santo. Temos que analisar se na nossa vida estamos vivendo essas virtudes. Esse último grupo, por exemplo, se refere à nossa sexualidade, modéstia, continência, castidade. A modéstia é a castidade do nosso porte exterior, não é? A forma como a gente se veste, a forma com que a gente caminha, com que a gente move o nosso corpo. A modéstia. O contrário da modéstia é a sensualidade, a sedução, né? Então, se nós usamos roupas que seduzem, que mostram o nosso corpo de maneira escandalosa, não estamos sendo modestos. A modéstia nos faz vestir-nos bem, de maneira bonita, elegante. Não precisamos nos vestir como os cristãos do século XVIII, não é? As mulheres com aquele vestidão assim, com aro em volta, dá até difícil de andar, né? Os homens sempre de terno, gravata, chapéu, bigodão, né? Não precisa, mas precisamos ter modéstia. No século XXI a modéstia ainda existe e precisamos praticá-la. Não usar roupas de modas mundanas. Por quê? Porque isso não é o fruto do Espírito Santo agindo em nós. E a modéstia nos leva à continência e nos leva à castidade. A castidade que é uma virtude para se viver em todos os estados de vida.
casados, solteiros, sacerdotes, viúvos, todos temos que viver a castidade, cada um segundo a sua vocação específica, né? O casal vivendo a sexualidade dentro do matrimônio, única e exclusivamente. E todos os demais que não são casados, viver a continência. Frutos do Espírito Santo em nós. Vamos lá para o começo, né? Caridade, alegria e paz. A caridade gera em nós alegria e gera em nós a paz. Gaudium cum pati, dizia sempre São José Maria Escrivá. Devemos ter sempre na nossa alma o Gaudium cum pati, ou seja, alegria e paz, que é fruto do Espírito Santo. Mesmo quando passamos por dificuldades, mesmo com problemas, enfermidades, lutos, não podemos perder a alegria e a paz, porque ela não depende da situação externa, depende da nossa alma, é fruto do Espírito Santo em nós, e assim por diante. Vamos pedir então a Nossa Senhora, nossa mãe, ela que viveu os dons do Espírito Santo na sua plenitude, ela que frutificou, né, essas graças que o Espírito Santo nos dá de maneira plena, que ela nos ajude a viver pouco a pouco, apesar da nossa fraqueza, viver esses dons em nós e assim sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que assim seja.